Boa noite a todos. Estamos, depois de um mês com os estudos interrompidos, voltando a fazer as transmissões através da internet. E hoje, no estudo do livro Mediunidade e Obsessão, nós estamos abordando o capítulo Mediunidade e Espírito de Serviço. Já estamos hoje na terceira parte referente a esse capítulo. E como de hábito, a nossa introdução dos temas, nós extraímos das obras de Emmanuel. E no Evangelho comentado por ele de João, capítulo 13, versículo 34, nós lemos o seguinte: Se pretendes, meu irmão, um título na mediunidade que manifesta no mundo as revelações do Senhor, não te fixes tão só na técnica fenomênica. Rejubila-te com as oportunidades de servir, exprimindo boa vontade no socorro a todos os necessitados da senda humana. Isso está em João capítulo 13, versículo 34. Nós lembramos aos nossos amigos e irmãos internautas que dúvidas ou perguntas sobre o tema que nós estamos abordando podem ser colocadas no Facebook. Nós tentaremos responder ou durante o programa ou posteriormente. Voltemos aqui à análise dessa passagem comentada por Emmanuel do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Emmanuel aqui nos a profundas reflexões, porque todos aqueles que têm a proximidade com o conhecimento da doutrina espírita e entendem do trabalho de parceria que é realizado através da mediunidade com os espíritos benfeitores, têm logo o ensejo à vontade de querer participar da forma mais ativa possível, de estar sendo intermediário de ensinamentos, de mensagens provenientes desses espíritos. E aqui Emmanuel nos traz um roteiro que é imprescindível ao êxito desses objetivos que nós podemos ter. E ele diz de forma bem clara o seguinte: não te fixes tão só na técnica fenomênica. Ou seja, não coloques atenção demasiada à forma pela qual esse intercâmbio poderá estar sendo evidenciado de uma maneira mais clara ou menos clara no teu trabalho mediúnico. E ele traz exatamente a explicação adequada para que a gente não se preocupe tanto com o fenômeno em si. Então ele continua dizendo: rejubilar a oportunidade de servir. Rejubilar-se com as oportunidades de servir requer de cada um de nós um nível de aprofundamento no estudo e no conhecimento da vida espiritual dos mais importantes. Porque a tendência natural da criatura humana é de ser servida, é de lograr posições ou situações na vida onde ela possa ser alvo da atenção dos outros. Mas aqui a proposta para o trabalho de desenvolvimento da mediunidade segue outro ângulo, porque Emmanuel diz assim: rejubila-te, fica profundamente feliz com a oportunidade de servir. Então, prosseguindo no mesmo entendimento, exprimindo boa vontade no socorro a todos os necessitados da senda humana. Ora, o aprimoramento da mediunidade que Emmanuel nos propõe,
ele se dá, sobretudo, em todas as atitudes, em todas as ações que nós tomamos para intermediarmos o bem ao nosso próximo. Na caridade, na solidariedade, na busca de minimizar dificuldades e problemas dos outros, nós estaremos nos habilitando em termos de exercício da mediunidade da forma melhor possível. Então, em resumo, Emmanuel aqui nos chama a considerar que em diversas situações do nosso dia a dia, nós podemos e devemos estar exercendo a forma mais eficaz do exercício mediúnico, que é sermos intermediários do bem, da ajuda, do socorro ao nosso próximo. Então, com essa introdução, nós iremos abordar o tema mediunidade e espírito de serviço, aonde estamos utilizando esta obra do projeto Espiritizar, que tem por base o estudo das obras, o estudo de casos sobre a falência de médiuns no movimento espírita, extraído sobretudo de obras de André Luiz e de obras do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Vamos ao primeiro slide de hoje. Somos convidados a ser cartas vivas do Evangelho de Jesus, reconhecendo nossos débitos clamorosos e trabalhando em função da nossa reabilitação consciencial. Ao invés de ficar presos ao comodismo, valorizando mais o mal do que o bem, inibidos em nosso potencial. Isso está na página 37 desta obra. Nós teremos, ao longo do estudo desta noite, a utilização, sobretudo, do capítulo 3 do livro Os Mensageiros. É com base nesse capítulo que nós iremos receber diversos esclarecimentos a respeito desse espírito de serviço indispensável na prática da mediunidade. Assim, quando aqui se refere no encontro que se dá com André Luiz e outros espíritos que se preparavam para o exercício de amparo e de ajuda a muitos aqui na Terra, eles têm um encontro com um espírito mais elevado, chamado de Telésforo. E esse espírito, ao reunir eles, propõe, em termos de reflexões, fundamentos essenciais para que mais adiante, ao tomarem ciência de vários casos de médiuns fracassados no exercício mediúnico, sobretudo no movimento espírita, entendam as razões desses fracassos e possamos tomar medidas preventivas para não incorrermos no mesmo erro. E então ele começa dizendo, fazendo uma referência muito clara a um texto das cartas do apóstolo Paulo, que se encontra no Novo Testamento, ele diz: somos convidados a ser cartas vivas do Evangelho de Jesus, reconhecendo nossos débitos clamorosos e trabalhando em função de nossa reabilitação consciencial. Porque o grande problema dos fracassos reencarnatórios, e sobretudo na área da mediunidade, é o fato de que, por medidas profiláticas e misericordiosas,
nós não nos lembramos do nosso passado encarnatório. No mundo de provas e expiações como a Terra, a grande maioria de nós tem mais deslizes, quedas e vícios em encarnações passadas do que êxitos e sucessos que poderiam nos servir de alavancas ou de bases para errarmos menos. A recordação do passado apenas abriria mais amplo campo para desvios e erros. Nesse esquecimento, torna-se imprescindível que, através da nossa aproximação com a doutrina espírita e das reflexões a respeito do mundo espiritual, pudéssemos utilizar a inspiração, a autoanálise, a autorreflexão, percebermos os nossos pontos fracos e, amparados pela espiritualidade, errarmos menos e não recairmos em erros do passado. E é por isso que o Espírito chama André Luiz a esse convite de reflexão que se estende a cada um de nós. E ele conclui dizendo: ao invés de ficar presos ao comodismo, valorizando mais o mal do que o bem, inibidos em nosso potencial. Então não é possível, perante essas revelações novas que a doutrina espírita nos presenteia, de incorrermos nos erros que são apontados nesse capítulo 3 do livro Os Mensageiros e que levaram a quedas desastrosas de diversos espíritos. Então, a advertência primeira: não ficarmos presos ao comodismo. É preciso que essa aproximação nossa com a doutrina espírita abra-nos um incentivo cada vez maior ao estudo, à reflexão, à sensibilização para a prática do bem e o nosso envolvimento nessas práticas. Isso se torna essencial. Continuando. Aqui fazendo uma referência explícita ao capítulo 3 do livro Os Mensageiros. Aqui se encontram companheiros fracassados nas intenções mais nobres de colaborar nas tarefas que condizem com as nossas responsabilidades atuais. Referimos-nos às atividades de educação no plano carnal. Vamos entender aqui, primeiro, o que são essas laboriosas atividades da comunicação no plano carnal. São as atividades. É a isso que o Espírito se refere. Então, na área da mediunidade, nós temos laboriosas atividades. Na seara espírita, através do estudo e posterior prática da mediunidade, nós temos um exercício dos mais importantes, que vão desde a área da disciplina, de estabelecermos dias e horários para as atividades mediúnicas, sermos disciplinados nesse exercício, não errando de maneira nenhuma em termos de comodismos ou de indisciplina, a possibilitar mudanças de dias ou de horários de reuniões. Pode até nos parecer surpreendente, mas não
poucas instituições espíritas, depois de tentarem estabelecer em conjunto o dia e o horário ideais para a prática mediúnica, eles não se entenderem e procurarem modificar, encontrar um dia melhor, um horário mais adequado. E depois, quando tentam fazer uma modificação, algum tempo depois notam alguns impedimentos para aquela nova data, aquele novo dia. E aí passam a tentar uma outra alteração. A realidade é de que, ao estabelecermos um compromisso de trabalho mediúnico, é praticamente impossível não toparmos, a maioria do grupo, com dificuldades e problemas para o exercício regular daquele horário, e que é preciso colocá-lo como prioridade para que, de certo modo, tenhamos êxito nesse trabalho. Então, estabeleceu-se dia e horário, é esse o dia e o horário, e as demais atividades ou interesses de ordem material terão que se submeter. É essa a questão. Voltando ao início desse item que escolhemos, diz assim: aqui se encontram companheiros fracassados, outros desejosos de colaborar nas tarefas que condizem com nossas responsabilidades atuais. Então, tanto na Terra quanto no plano espiritual, há muitos fracassos no exercício da mediunidade. E é para crescermos um nível mais exitoso nessas atividades que obras que estamos aqui analisando vêm nos dar elementos de precaução que faça com que erramos menos. Continuando ainda nesse capítulo, agora na página 38 do livro Mediunidade e Obsessão, fazendo novamente referência ao livro Os Mensageiros. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidade de resgate ao serviço redentor. Mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Então, de nosso lar, do Ministério das Comunicações, assim como de diversas outras instituições e cidades espirituais, partem centenas de espíritos para o trabalho na mediunidade. Mas o que aqui nos assusta é quando o espírito diz assim: mas não conseguimos os resultados desejáveis. Alguns conseguem resultados parciais e a maioria tem fracassado ruidosamente.
É claro que depois de nós termos estudado estas obras, sermos contemporâneos de um esclarecimento muito maior, o livro Os Mensageiros foi escrito na década de 40. Nós estamos usufruindo há um bom tempo o estudo dessas obras que vieram através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Com elas, a espiritualidade espera um número bem maior de êxitos. E é por isso que nós estamos aqui compartilhando esses estudos, justamente resultados mais amplos de sucesso na prática, no exercício da mediunidade. Continuando. Outras colônias de nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza, mas pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas no outro lado do véu. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas. E a ignorância é a mãe das misérias, das fraquezas e dos crimes. É um texto extraído daqueles que tiverem o livro Mediunidade e Obsessão. Então, de diversas esferas espirituais, esses espíritos partem rumo à Terra. E o grande problema que aqui é apontado é que a ignorância domina a maioria das consciências. E essa ignorância, graças a Deus, nós que temos a bênção de termos encontrado a doutrina espírita, somos presenteados com os mais amplos estudos e elucidações para encerrarmos essa ignorância. É claro que de forma infeliz, alguns possam pensar assim: mas se eu tivesse uma lembrança mais precisa desses compromissos que eu assumi no plano espiritual, com certeza eu teria mais êxito durante a minha encarnação. A espiritualidade benfeitora diz que esse tipo de argumento ele é uma espécie de disfarce sutil do nosso ego para não dar ouvidos àquilo que através do campo intuitivo e de inspiração nós recebemos para o cumprimento dos deveres que de fato temos capacidade de cumprir. Então, toda vez que vier ao nosso pensamento sugestões desse tipo, de que se você soubesse, nós soubéssemos o que fomos no passado, ou os compromissos que assumimos com a mediunidade, teríamos mais êxito, tenha certeza. Isso é apenas um jogo sutil do nosso ego, do nosso personalismo, tentando desviar a nossa atenção daquilo que é da maior importância, a sensibilidade, a escuta, através do amparo dos benfeitores espirituais ao nosso campo intuitivo. E continuando, quantos de vós fostes abonados aqui por generosos benfeitores, que buscaram auxiliar-vos, conduídos de vosso pretérito? Quantos de vós partistes entusiastas, formulando enormes promessas? Aqui, de uma forma mais grave, o benfeitor espiritual nos convida a ter reflexões sérias.
ele diz que a grande maioria de nós tivemos uma preparação e um nível de advertências antes de termos encarnados, buscando o auxílio desses benfeitores e conduídos, machucados por um pretérito de erros. Existe um livro de psicografia de Francisco Cândido Xavier que tem o próprio título e o nome de Emmanuel. E nesse livro, Emmanuel, é o próprio título do livro, há um capítulo referente à mediunidade, aonde o benfeitor deixa bem claro que a grande maioria daqueles que hoje militam na área da mediunidade tem a característica de uma mediunidade provacional, concedida pela misericórdia divina devido ao excesso de erros no passado, a serem espíritos profundamente endividados e que tiveram a bênção de receber, através da mediunidade, a oportunidade de ressarcir em uma única encarnação erros de diversas encarnações. É por isso que aqueles que, associado a esse trabalho de renovação íntima, exerce a mediunidade com abnegação, com renúncia, conseguem, em uma mesma encarnação, numa única encarnação, resolver e dar passos firmes e fortes na sua escalada evolutiva e que só se torna possível devido à bênção do exercício da mediunidade. E finalizando o comentário desse texto, o benfeitor diz assim: quantos de vós partistes entusiastas falando promessas? Então, a grande maioria de nós prometeu muito antes de encarnar, que iria, ao deparar-se com o Espiritismo, com a possibilidade do exercício da mediunidade, fazer muito. Está muito disposto nesse trabalho. Continuemos. Agora, na página 40 do livro, nós extraímos esse texto. O Senhor renova diariamente nossas benditas oportunidades de trabalho, mas para atingirmos os resultados precisos, é imprescindível sejamos seguidores da renunciação ao inferior. Nenhum de nós, dos que aqui nos encontramos, está livre do ciclo de reencarnações na crosta. Uma questão que é sempre importante renovarmos o esclarecimento é um conhecimento novo que a doutrina espírita nos dá a respeito do trabalho. Porque quando aqui é dito que o Senhor renova diariamente nossas benditas oportunidades de trabalho, é porque a partir da doutrina espírita nós somos chamados a considerar uma bênção o exercício de atividades, sobretudo as atividades de fundo espiritual. Mas, de uma forma ampla, o trabalho recebe pela espiritualidade benfeitora uma nova compreensão para cada um de nós. O trabalho agora não é mais atividade do ser inferior, pelo contrário.
a partir do exemplo maior dado por Jesus. O pai até hoje trabalha o seu filho também. Nós somos chamados a considerar, de um ponto de vista totalmente novo, a atividade e o trabalho. E quão maravilhoso quando esse trabalho é na esfera da realidade perene, a realidade espiritual. Porque nesse exercício, como o texto diz, para atingir preciso, é imprescindível seguir a renunciação ao inferior, que tem até a ver um pouco com aquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon, ou não se pode dar atenção maior às questões espirituais sem sufocar as materiais e vice-versa. Maior atenção às coisas materiais sufoca as espirituais. E a linha do equilíbrio começa através do Espírito. Como o próprio Cristo disse, buscai primeiramente o reino dos céus, que as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. Então, é a partir do correto exercício das atividades espirituais e, sobretudo, na mediunidade, que nós encontraremos o limite ideal para a atenção e aos cuidados com os valores de ordem material. Como o texto faz a referência, a renunciação ao inferior. Continuando. O instrutor Telésforo, veja o nome do instrutor, está lá no livro importantes, sobre as quais os médiuns devem refletir. Primeira das graves questões: fracasso total ou parcial nas tarefas a serem realizadas. Centenas de trabalhadores que partem de nosso lar e de outras colônias, muitos não realizam nenhuma das tarefas ou fazem somente parte do que se comprometeram. Nós tivemos, não só pela mediunidade de Chico, mas também pela de Divaldo Pereira Franco, livros que narraram com particularidade as razões dos fracassos de muitos que reencarnaram com compromissos na área da mediunidade. Essa obra, Os Mensageiros, Tormentos da Obsessão, de Divaldo Pereira Franco, Entre Dois Mundos, de Divaldo Pereira Franco, do espírito Manuel Filomeno. Nessas obras, nós temos um esclarecimento muito minucioso do que levou ao fracasso desses espíritos. E essas obras nos são dadas como mecanismo preventivo para evitar tantos insucessos. Então podemos e devemos, atentos às advertências desses livros, termos nas nossas atividades mediúnicas, nas instituições espíritas que participamos, um trabalho que, de fato, marque positivamente a nossa encarnação, cumprindo aquilo pelo qual nos comprometemos antes de termos vindo para a esfera física. O livro continua dizendo o seguinte: segundo ponto, que representa questões importantes para a nossa reflexão. É destacado o item ignorância. No processo de inibição, estimulado pelas sombras,
está a manutenção da ignorância com relação aos valores espirituais da vida, o estímulo ao comodismo dos estudos sérios das leis divinas que a doutrina espírita desvenda. Aqui tem muitos pontos importantes para comentar. Primeiro, quando diz de inibição estimulado pelas sombras, está a manutenção da ignorância com relação aos valores espirituais da vida. Aqui nós temos a chamada calcanhar de Aquiles, um dos pontos frágeis para uma grande maioria de médiuns na doutrina espírita. É que pelo fato de terem lido algumas obras, estudos referentes à idade, deduzem que já sabem o suficiente e não encontram tempo adequado para ampliar o seu estudo e conhecimento das leis divinas e da realidade espiritual. E nisso aí abrem campo para graves tombos e quedas no exercício da mediunidade. A doutrina espírita, ela tem em seu campo biográfico e de livros de biográfico centenas de obras. É claro que nós aqui já fizemos referência àquelas que são imprescindíveis e mais importantes, sobretudo para os que militam na área da mediunidade. As obras do espírito André Luiz, por exemplo. Essas são consideradas obras subsidiárias. Sempre bom destacar que a leitura e o estudo do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns é imprescindível. E não é uma leitura apenas, é diversas leituras e reflexões. Em seguida, como eu citei, temos os livros de André Luiz, temos as obras de Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Valdo Pereira Franco. Temos os livros e romances de Emmanuel, os de Victor Hugo, tanto pela mediunidade de Divaldo como de Zilda Gama. Temos diversas obras na área da mediunidade de Ivone do Amaral Pereira. Temos obras importantíssimas de Leon Denis, como, por exemplo, o livro Nu Invisível. Essas são apenas algumas obras que aqui destacamos. Mas é preciso que aquele que de uma coisa, ele vai precisar estudar sempre. Não só nos grupos de estudo na instituição espírita que participe, mas o próprio estudo no seu lar, na sua casa, em dia e um horário adequados, para que o estudo tenha uma disciplina e uma regularidade, isso é imprescindível. Então, o tópico que aqui nós estamos esclarecendo é aquele referente à ignorância. E continua dizendo assim: o estímulo ao comodismo, em detrimento dos estudos sérios das leis divinas, que a doutrina espírita desvenda. Então, essa ignorância está bem associada ao comodismo. E vejamos bem, esse comodismo, ele precisa estar sendo alvo de vigilância, porque nós vivemos numa época em que o excesso de entretenimentos, de diversões, de passar o tempo em horas e horas, minimizando
as oportunidades de estudo que nós podemos ter durante o dia, precisamos estar cuidadosos em relação a isso. As advertências mais sérias de espíritos como Bezerra de Menezes sobre aquilo que hoje é considerado, em termos simbólicos, os leões dos círculos romanos, é o excesso de comodidades e divertimentos da vida moderna. Então, que possamos, atentos a essas advertências, termos um horário mais estendido para a leitura, a reflexão das obras espíritas. Citamos aí algumas, mas as obras queremos outra vez salientar como prioridade as da codificação e depois as demais obras acessórias. Continuando. O próximo tópico que é salientado como sendo elemento que é para ser visto como questão importante para a reflexão nossa, é o tópico cupismo e descupismo. Na página 43 do livro Mediunidade e Obsessão, diz o seguinte: a culpa é um processo que envolve autojulgamento, autocondenação e autopunição pelos erros do passado. Isso não nos auxilia em nada, apenas nos deixa estagnados num processo de lamentação. Aqui vamos compartilhar algumas observações. Inclusive, essa questão da culpa, ela é bem trabalhada naquela série de livros, a série psicológica de Joana de Ângeles. E lá nós já recolhemos bastante material esclarecedor a respeito disso. Então é fundamental o seguinte: diante de erros, de atitudes que tomamos e vimos que foram alvo de enganos, em vez de nos culparmos e de oferecermos aberturas para processos de autojulgamento e de autocondenação, a espiritualidade benfeitora nos chama a fazer uma atitude, uma consideração nova. Ela nos chama a estabelecer diante disso e diante dessas situações que temos erros, assumir a responsabilidade. Não é culpar-se, não é apenas reconhecer que errou, porque isso muitas vezes se torna um disfarce do nosso ego para não assumirmos a responsabilidade, porque por um certo mecanismo de evasão, habitualmente ocorre o seguinte: tá bom, quando a gente erra, a gente diz assim, tá bom, eu errei. Eu reconheço que eu errei e não quero mais falar sobre esse assunto. Quando nós temos esse tipo de atitude, o que normalmente vai acontecer mais adiante é o seguinte: nós iremos voltar a cometer o mesmo erro. Porque fomos alvo de uma espécie de fuga do nosso ego. O que é bem diferente de assumir a responsabilidade. Porque quando a gente assume a responsabilidade, isso nos leva a refletir. Como é que eu pude cometer esse erro? E o que eu devo repetir? É isso que a espiritualidade nos propõe.
culpar e de autopunir-se não auxilia em nada, apenas nos deixa num processo de lamentação. Então, culpar-se, autojulgar-se e autocondenar-se é apenas estabelecer um mecanismo psicológico que nos deixa espiritualmente parados. Continuando, o mentor Telésforo solicita que se os erros do passado fundamental da ação responsável. Assim, a pessoa que fracassou assume a responsabilidade por aprender com o seu erro para poder repará-lo no futuro. Isso se refere a todos os campos de nossas atividades, inclusive na área da mediunidade. Se por motivos de ordem material, temporários, nos afastamos da atividade, do estudo da mediunidade, e agora a nossa consciência nos acorda para esse estudo, não deixemos passar a ocasião. Reflitamos sobre o que nos levou ao afastamento e voltemos de forma responsável ao reinício dessas atividades. É isso que o mentor Telésforo, lá em André Luiz, no livro Os Mensageiros, próximo tópico: desvios sexuais. Está na página 44 do livro Mediunidade e Obsessão. Vivemos em uma sociedade erotizada e muitos espíritas querem vivenciar tais costumes como se pudessem servir a dois senhores. Médiuns com grande potencial, envolvendo-se com o sexo desequilibrado, vêm sendo vampirizados por espíritos que os enredam em armadilhas. Aqui tem muito material para nós analisarmos. O primeiro deles, a consciência de que nós vivemos em uma sociedade erotizada. O que predomina na humanidade ainda é o materialismo. E associado ao materialismo está a expressão, busca da satisfação dos instintos de forma intensa e desequilibrada. E, sobretudo, na área da sexualidade. O espiritismo não passa regras de conduta para ninguém, mas na medida em que nos esclarece sobre as responsabilidades que nós temos, tanto no plano material durante a encarnação, quando ao voltarmos para o mundo espiritual, provoca um despertar de responsabilidade consciencial que não podemos fugir. E na área da mediunidade, há muitos desvios e desequilíbrios na área do sexo que acabam estabelecendo um desgaste de fluidos, de energia magnética, de possibilidades de intercâmbio espiritual sadio, que bloqueia e faz com que muitos fracassos se deem de forma absurda.
Uma das últimas obras psicografadas por Divaldo Pereira Franco analisa com seriedade essa questão: perturbações espirituais. Anteriormente, ele havia psicografado o livro Sexo e Obsessão, que também é muito recomendado nessa área para o esclarecimento nosso. Mas já no livro mais recente, Perturbações Espirituais, é mostrado lá a situação absurda gerada dentro de uma instituição espírita, quando o dirigente da instituição, e que também era dirigente da reunião mediúnica, abre campo pelo seu procedimento irregular e desequilibrado da sexualidade a um verdadeiro escândalo que tenta se estabelecer na própria instituição espírita. E nos chama a atenção de forma veemente a de que esse tipo de interferência recebe por parte da espiritualidade inferior um agravante muito sério. Porque há 3 vertentes as quais os espíritos inferiores tentam nos a transtornos dependendo da fraqueza maior que possamos ter em uma delas. As 3 vertentes são dinheiro, poder e sexo. Há muitos espíritas, mesmo na área da mediunidade, que quando não está desequilibrado numa dessas áreas, está na outra. E na área que ele tiver maior fragilidade, é onde os processos obsessivos e de interferência espiritual vão se agravar de forma mais intensa. Mas essas obras, como citamos, estão aí para evitarmos essas quedas e para podermos ter o êxito maior possível no nosso trabalho mediúnico. E vejam como é colocada a advertência aqui, que lemos há pouco e que está na página 44. Médiuns com grande potencial, envolvendo-se com o sexo desequilibrado, vêm sendo vampirizados por espíritos que os enredam em armadilhas. Então, é preciso, ao sermos alvo desses esclarecimentos importantíssimos que a espiritualidade nos traz, abrirmos o nosso entendimento. É por isso, como havíamos comentado no item anterior, a ignorância que estimula pelo comodismo a que esclareçamos mais, não abramos mais o campo do entendimento sobre a realidade espiritual, é um dos fatores propiciadores a mais adiante as morais graves, que primeiro começa no campo da ignorância. Mas fica aí o incentivo de leitura desses livros. Citamos 2 nessa área: Sexo e Obsessão e Perturbações Espirituais. Há uma outra obra também de Divaldo, relacionada e com muitos esclarecimentos: Loucura e Obsessão. Loucura e Obsessão também vai tratar de casos graves nessa área do desvio da sexualidade sadia. É muito importante absorvermos o conteúdo desses livros para termos o melhor êxito possível na prática da mediunidade. Então, nós estamos chegando aí aos momentos finais do nosso estudo dessa noite. Pedimos àqueles que nos acompanharam
tiver alguma dúvida ou pergunta, deixarem aí o registro. Posteriormente, esse vídeo também estará na nossa página no YouTube, no nosso canal, junto com os estudos anteriores que já fizemos. No YouTube, o nosso canal tem o nome José Soares de Melo Filho, e você é convidado, caso ainda não tenha acessado esses estudos, a fazer a sua inscrição lá no canal, é inteiramente gratuita, e acompanhar alguns estudos anteriores que já colocamos lá sobre esse tema e sobre outros estudos, como por exemplo a série psicológica de Joana de Ângeles, que lá também se encontra. Então, ficamos aí, e eu agradeço a todos que nos acompanharam aí pelo Face. Tenhamos todos uma boa noite e esperamos logo em breve estarmos novamente transmitindo outro estudo aí com vocês. Uma boa noite, muita paz para todos.